transplante de medula óssea já é uma terapia muito bem consolidada e tudo, que é feita em grandes países, os Estados Unidos faz bastante, e o Brasil tem cada vez mais melhorado os seus centros de atendimento. Esses pacientes oncohematológicos, dependendo da agressividade da doença, essa agressividade e o estadiamento é feito logo no início do tratamento, então você tem a possibilidade de saber que é uma doença que talvez não vá bem com o tratamento da quimio convencional. Então é um paciente que precisará de mais recursos para que o seu tratamento seja completado, né? Então nós recebemos muitos pacientes de outros estados, de outras cidades, de outros hospitais que já fizeram tratamento convencional, mas vão precisar desse resgate que a gente chama com o TMO, né? Seja o TMO autólogo, que as células são do próprio paciente, ou seja o alogênico, que é o mais legal de todos, que é assim, as células são de um outro indivíduo, em geral um parente, né? Aqui a gente faz muito de parentado, Curitiba, por exemplo, faz muito não parentado, que são os pacientes que vêm, a medula vem do banco de medula óssea. Então, os bancos de medula óssea estão querendo cada vez mais expandir essa população para justamente poder auxiliar esses pacientes que ainda precisam de um resgate de tratamento que a quimio convencional não possibilitou. Então, isso é ainda mais específico dentro da oncohemato, tá? Então, não existe quase nenhuma especialização de físio no país que aborde esse tratamento, né? E ele tem complicações que são muito relacionadas ao procedimento em si. Por exemplo, no alogênico, que é o que são as células são compatíveis de um indivíduo para outro, ele pode desenvolver uma doença autoimune que se chama doença do enxerto contra o hospedeiro. Tá? O enxerto, a medula minha que foi colocada em você, identifica aquele corpo como estranho. É ao contrário dos transplantes de órgão sólido. Por exemplo, quando é um transplante de fígado, o indivíduo identifica aquele fígado como estranho. No transplante de medula é ao contrário. A medula pensa, opa, não era aqui que eu morava antes. Essa casa é de outra pessoa. E monta uma reação imunológica contra aquele indivíduo que pode ser extremamente agressiva. Tá? Esse indivíduo pode virar uma doença, tipo uma doença reumatológica, uma doença que chama esclerodermia, que ele fica com a pele endurecida, ele perde os movimentos porque a pele fibrosou, né? Ele tem uma série de limitações de marcha, entre outras coisas, e isso está diretamente relacionado ao procedimento em si. Tá? Então, os pacientes transplantados têm que saber dessas coisas todas, porque é frequente quando eles vão ao médico que falam que são transplantados, o médico olha e olha, mas onde foi a sua cirurgia? Não é uma cirurgia, é só uma infusão da medula e esse mecanismo imunológico é que faz essa lesão como um todo, né? Então, é o que a gente faz aqui hoje, mais especificamente. Fazer esses transplantes de medula óssea e acompanhar esses pacientes de longo prazo. Em geral, o segmento é feito por mais de um ano. O paciente permanece aqui sendo acompanhado, à medida que ele vai melhorando, esse acompanhamento vai sendo espaçado, né? Mas é um segmento para a vida toda, porque ele é um transplantado. Então, se ele voltou para a sua cidade natal, por exemplo, e teve uma complicação lá que ninguém sabe direito o que é ou precisa de uma opinião e tudo, ele vai ligar aqui, porque é o centro de referência dele. Então, olha, fui transplantado aí, está acontecendo isso e isso, no meu caso agora, em geral ele retorna para nós para dar seguimento nesse tratamento de alguma complicação que possa aparecer, tá? Então, nós temos pacientes que nos visitam às vezes de 5 anos, de 10 anos de transplante, que a gente fica muito feliz. Imagina você 10 anos depois de um procedimento que foi extremamente agressivo e tudo, você continuar vivo, continuar bem, ainda que com algumas limitações levando a sua doença. O que eu estava comentando, assim, pelo fato desses pacientes serem de outros estados, essa abordagem psicológica da coisa é super importante, porque eles estão numa cidade que não é a deles, eles não têm amigos aqui, eles estão fora de casa, vivendo numa casa de apoio, que a gente chama, são entidades filantrópicas que hospedam o paciente e cuidam dele enquanto ele está fazendo o tratamento aqui com a gente, né? Então, a fisioterapia para eles é importante nesse sentido de que ele se sente participando de alguma coisa. Tá? Eu estou participando da minha melhora para quando eu puder voltar para a minha cidade.
Quando eu puder voltar a exercer as minhas funções lá, do que eu fazia, da vida que eu tinha, entre outras coisas, né? Então, é uma especialização um pouco a mais que o fisioterapeuta precisa para saber o que abordar nesses pacientes quando ele recebe. De repente, esse paciente vai procurar uma atividade física para melhorar o seu condicionamento cardiovascular, já passado toda a complicação do transplante. Então, precisa saber o que perguntar, como abordar esse indivíduo, porque ele não é um indivíduo como os outros que tratou só de uma doença oncomatológica, ele é um transplantado. Então, ele pode ter determinadas minúcias que precisem ser abordadas aí. Quando não existem, eles a mesma abordagem, a gente tenta mantê-los o mais rígidos possíveis durante a fase de tratamento, reduzir as complicações e fazer essa recuperação ao estado normal ser mais rápida. Então, para te citar, e quando eu dou aula, eu mostro uns artigos que falam, tem um artigo super interessante que eu mostro para todo mundo, que é um artigo que foi realizado na China, que tem uma enorme população e tudo, e o cara queria saber o efeito do exercício durante o tratamento dos ciclos de quimioterapia, tá? E era um hospital tipo que nem o nosso, não aparece a foto do hospital, que ele não tinha muitos equipamentos de fisioterapia, não tinha uma sala específica para onde levar esses pacientes e tudo. Os nossos daqui jamais descem para a sala de fisioterapia lá embaixo, porque lá embaixo tem paciente pneumopata, paciente neurológico, tem criancinha que acabou de vacinar, nem pensar, a enfermeira não deixa nem a gente passar da porta com eles, se a gente quiser levar. Então, o que a gente tem? As escadas, o corredor para andar. E esse pesquisador fez exatamente isso. Fez um estudo em que ele fazia um programa de tratamento de andar no corredor do hospital. Ele mediu o corredor do hospital, deu X metros, ele fazia um programa de tratamento de andar X minutos a tanta velocidade durante a fase de quimioterapia com esses pacientes. Aí ele fez um grupo de tratamento e um grupo controle e avaliou a fadiga nesses dois grupos e viu assim que o exercício também não faz mágica. O exercício reduz a fadiga, mas não consegue eliminá-la, tá? Chegava a determinada época da quimioterapia que os grupos se pareciam muito em termos dos questionários de fadiga. Porém, as pessoas que participavam do grupo de tratamento melhoraram muito mais rápido quando a recuperação hematológica começou. E isso era uma grande vantagem. Em detrimento dos outros que ficavam mais em repouso e tudo, que essa recuperação era mais prolongada e tudo. E esse autor, inclusive, abordou esse aspecto psicológico. Os que participavam se sentiam muito mais motivados quando se recuperavam. Pô, consegui passar por um ciclo de quimio, olha como eu tô melhorando a minha distância de marcha, estou conseguindo andar mais rápido, entendeu? Então, esse estímulo para a atividade física é realizado pela equipe como um todo. A enfermagem daqui me conta, olha, o seu fulano não se mexeu da cama hoje, ele não quis nem ir lá pesar com a gente, vai lá, arrasta ele e pesa. Aí ele vai, a gente vai lá, vamos, seu fulano, tem que pesar, pelo menos pesar, vamos lá. Aí ele vai e pesa e tudo. Então, a enfermagem participa bastante disso, os médicos participam, no sentido de, olha, não é para ficar parado assim não, tá? A gente vai melhorar os seus remédios para náusea, vômito e tudo, mas você tem que participar, tem que ficar mais sentado. Na hora que vier a visita, vai dar uma caminhadinha com a visita, pelo menos até a porta do quarto e tudo, para se sentir isso. Então, acho que o conceito de trabalho em equipe que valoriza a atividade física como um todo, a atividade física funcional, vamos pensar assim, precisa ser muito incutido na equipe como um todo, em vários outros lugares, para que justamente você possa participar desse estímulo para a vida diária do paciente. Muito tempo. A nossa enfermaria hoje em dia contém leitos da hemato benigna, que a gente chama, são as doenças não oncológicas e as doenças oncológicas e TMO. Mas os convênios não reconhecem. São doenças em geral de sintomas inespecíficos.